Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 17ª semana que eu estou compartilhando com vocês este assunto. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Porque, infelizmente, a igreja está perdendo o seu rumo. O evangelho está sendo distorcido e a nossa fé está minguando a cada dia. E o que nós chamamos de fé nada mais é do que pensamento positivo. Entramos em uma reunião como esta e as pessoas nos incentivam a pensar positivamente. Então, para que buscar a Deus, se você pode ser dirigido pelos seus próprios pensamentos? É uma tolice, é um grande erro. E entre outros erros, porque existem muitos, eu resolvi estar compartilhando com vocês até quando Deus permitir. Porque a cada semana eu estou meditando e surge uma coisa no coração. Eu estava escrevendo esse tema e não consegui. Se tornou extenso, então eu vou dividir de novo. E nesta noite, qual é o plano e a vontade de Deus para a minha vida? É que eu tenha ouvidos para ouvir o que Jesus diz. E dentro disto, nessa noite, que eu permaneça em Jesus corretamente. Porque existe uma maneira de permanecer ao lado de Jesus ou permanecer em Jesus. Então eu preciso definir. Eu quero ficar ao lado dele ou nele. Mas para ficar nele, eu preciso buscá-lo de maneira correta. E os textos são os mesmos da semana passada, que eu gostaria que nós lêssemos agora. O primeiro, Marcos capítulo 4, verso 9, porque eu ainda nem comentei muito sobre ele, mas diz, e Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando você lê um texto como esse, e você não sabe o significado das palavras, a força que elas têm, se tem ouvidos para ouvir, se parece assim, bom, se a pessoa quer escutar, que escute. Mas a coisa vai mais além disso. E o outro texto está em Lucas capítulo 8, versículo 18. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Você vê? Já mudou um pouco. Tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Então você vê,
Marcos, ele escreveu assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Já Lucas, percebendo, tá? Ele guardou mais, ele absorveu mais a quantidade de palavras, então ele diz: tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Então, esses dois textos, como eu disse, fazem parte do ensinamento do Senhor Jesus, da parábola do semeador. E eles fazem parte do mesmo cenário. Então, como eu disse semana passada, o modo como nós ouvimos o que Jesus diz, ou seja, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o Evangelho, demonstra a importância que damos a Ele em nossas vidas. Se eu chego a um lugar como este, deixo minha família, ou meus negócios, meu descanso em casa, em pleno domingo, venho aqui para não prestar atenção em nada, é um descaso. Então, eu penso assim, é um descaso. É a mesma coisa alguém que vai fazer um curso, paga caro e não se dispõe a estudar, não se esforça. É um descaso, é um mal que essa pessoa faz contra si próprio e um desprezo contra a própria educação. É uma agressão à educação, no meu modo de ver. Então, eu gostaria que nós lêssemos novamente o texto de Lucas 8, verso 18. Já vocês conseguem ler? Sim? Então, vamos ler então. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Agora vamos entender as palavras. Portanto, repare bem, tomem cuidado e vejam. Tomem cuidado e vejam. Vejam o quê? Como vocês ouvem. Então, qual é o propósito, qual é a intenção, qual é o sentido dessas palavras quando Jesus as proferiu? Estejam sempre julgando o quê? O modo ou a maneira de como vocês estão ouvindo. Então, cuidado com o modo de como vocês ouvem, tá? Vocês não é simplesmente escutar, vocês precisam se ajustar, ter atenção, querer aprender. Por quê? Ele diz, porque quem tem, receberá mais. Quem tem, receberá mais. Veja, quando você fala assim, quem tem, receberá mais, o que ele está falando antes? Tome cuidado com o modo que você ouve. Então, ele está falando sobre ouvir. Ouvir com atenção. Ouvir para aprender. Então, sempre que você vai fazer uma interpretação de texto, você tem que olhar o contexto, para não gerar um pretexto. Não é isso mesmo? Isso é uma regra no português, em qualquer linguagem. Então, partindo que eu li o contexto e fala sobre ouvir, e ele diz, porque quem tem o quê? Quem tem ouvidos para ouvir. Agora, o verbo ouvir aqui não é só escutar, mas significa guardar, considerar, ouvir para aprender. Parece criancice, mas não é. Se eu dissesse a vocês que tem gente que vem à igreja, mas não ouve para aprender. Não ouve para aprender. Eles escutam,
mas eles não se esforçam para aprender. Então, Jesus, ele vem com essa conjunção adversativa. Mas, então se ele diz assim, aquele que não tem ouvidos para ouvir, né? Desculpe, ele diz assim, porque quem tem ouvidos para ouvir, receberá mais de Deus, não é isso? Mas quem não tem, isto é, quem não tem ouvidos para ouvir, guardar, considerar e aprender, até o que pensa que tem, tá? Até aquilo que ele pensa que já aprendeu, que já guardou, que já assimilou, até aquilo que ele pensa que Deus já lhe deu, Deus vai tirar dele. Então é assim, se você trata as coisas de Deus com descaso, até que ponto Deus permitirá que você carregue dentro de si seus tesouros? Não é isso? Você lida na vida com pessoas. Querendo ou não, você tem que lidar. Você não anda com pessoas que tratam com descaso a sua vida. Ou não é? Vamos supor que nós temos aqui pessoas em nosso meio que estão trabalhando em áreas de ministério. E temos. De repente você começa a tratar a nossa igreja com descaso. As pessoas não vão desconfiar de você? Ou não é? Você está aqui, mas está detonando o ambiente. Ou então só vive atrás de pessoas que denigrem tudo que nós estamos querendo fazer. Sinceramente, eu vou desconfiar de você. Você não é um amigo leal. Não é isso? Por um tempo eu vou te suportar, para ver se você tem juízo. Mas depois eu não vou querer você andando comigo. Você pode ter certeza que eu vou chegar em você e vou dizer, olha, não dá mais. Com toda certeza eu vou fazer isso. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Você pode andar com quem você quiser. Eu não posso impedir que você ande. Mas se você fica andando com pessoas que ficam denigrindo o trabalho e começa a interferir nas suas ações, na sua postura, eu vou ter que chegar para você e falar assim, escuta, você tem que definir o que você quer. Simples assim. Ou não é isso que você faz com as suas amizades? Não é isso? Você anda com uma pessoa que trata você com descaso, com requeijão. Aí é bom, hein? Com rejeição. Aí então, se eu não falo também vocês não iam rir, hein? Então, você descarta essa pessoa. Não é que você vai odiar, é porque ela está procurando uma coisa assim. Não é isso? Então, com Deus não é diferente. Você trata Deus com descaso. E o que vai acontecer? Daqui a um tempo, você não tem mais a sua presença. Vai extinguindo, vai apagando. Porque você mesmo vai retirando a sua presença da sua vida. Você vai se afastando dele. E quando você se afasta da fonte, você vai esfriando. Você vai extinguindo, você vai morrendo. E é isso que ocorre. Então, você pensa que tem, porque muitas coisas que você aprendeu na igreja estão no seu subconsciente, mas eles não fazem parte do seu consciente. O que é o consciente? O consciente é a sua realidade. Toda vez que você fala a palavra consciência, ou estou consciente, eu estou consciente disso, isto é, eu entendo a realidade do momento. Quando você fala, eu tenho consciência da minha vida, isso significa, eu sei quem eu sou,
eu sou sabedor da minha realidade. Mas e quando você tem que lidar com o seu subconsciente? Então você vai dizer assim: eu lembro quem eu era. Porque o subconsciente não vai tratar com a sua realidade. Ele vai trazer o que você aprendeu. Algumas coisas, se você está vivendo uma realidade, se você está vivendo uma verdade, o teu subconsciente pode trazer algo que se encaixe na realidade do momento. Mas se você não é um cristão autêntico, você pode se auto-enganar pelas coisas e experiências que já obteve no passado. Então você aprendeu certas coisas na Bíblia e você acha que é cristão porque guardou aquilo, porque aprendeu aquilo, mas não pratica. Você não está se esforçando para ser a pessoa que Deus planejou. Então esse tipo de pessoa acaba perdendo a presença de Deus. Por isso que nós não podemos viver dentro de um espírito religioso. O cristianismo é mais que uma religião. Se você vive, eu vou no domingo, eu tenho meu compromisso no domingo, já fiz meu compromisso. Não, o cristianismo não obedece a esse tipo de regra. O cristianismo é muito maior que isso. O compromisso do cristianismo é uma vida de comunhão correta com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que é que nós aprendemos com este verso das Escrituras Sagradas? Que nós precisamos, tanto esse como o outro de Marcos, nós precisamos guardar, nós precisamos considerar. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, o que acontece? Você está sendo contrastado com a verdade. Eu também. Então nós devemos considerar nossas vidas em relação àquilo que nós estamos ouvindo. Você pode dizer para mim assim: mas Walter, meu negócio é trabalhar. Você pensa que o cristianismo não interfere na sua atividade profissional? Ele pode ajudar muito. Ou, se você não praticá-lo na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida educacional, se você não colocar o cristianismo lá, você será uma pessoa terrível. Você será uma pessoa insegura, medrosa, apavorada. Há muitas pessoas que não dormem à noite. Por quê? Porque suas mentes estão vazias. Eles não percebem, eles lembram de textos da palavra de Deus, mas eles não conseguem praticar, eles não conseguem descansar no Senhor, porque eles não estão dentro do reino, eles estão do lado de fora. Então, aquele que não ouve, aquele que não se esforça para considerar e aprender, até aquilo que ele pensa possuir, lhe será tirado. E aquele que se esforça para ouvir, porque tem ouvidos para guardar, considerar e aprender, a este mais será dado. E eu pretendia, na noite de hoje, dizer a vocês o que Deus pode nos dar, mas não consegui chegar a esse ponto. Então vou deixar para a semana que vem, porque eu vou explicar isso no final a vocês. Nós temos aprendido que quando nós nos dispomos a ouvir o que Jesus diz, nós glorificamos a Deus. Eu disse a semana passada que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Deus disse a Pedro, João e Tiago, que queriam fazer uma cabana ou uma tenda para cada um deles lá, porque o ambiente estava muito bom, e Deus diz: nada disso. Vocês têm que ouvir o meu filho amado, somente a ele. Então, se eles têm que ouvir Jesus, nós também temos. Jesus está acima do Walter, Jesus está acima de qualquer líder mundial religioso deste mundo. É a ele que nós temos que ouvir.
Nenhum líder, nenhuma instituição religiosa, seja ela cristã ou não, tem autoridade para alterar as palavras de nosso Senhor. Nós temos que aceitá-las como elas são e não podemos alterar. Então vejamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, são entre as 4, é essa. Por qual razão temos nos aproximado e permanecido ao lado de Jesus? Tá? Por qual razão temos nos aproximado e permanecido ao lado de Jesus? Por que eu faço a pergunta desse modo? Porque muitas pessoas se aproximam de Jesus e permanecem ao seu lado de maneira errada. Elas pensam que permanecem nele, mas elas não estão nele, não comungam com ele, não estão unidas com ele. E por isso elas não desfrutam das grandes promessas de Deus, elas não desfrutam dos recursos que procedem da graça divina no cotidiano. Veja bem, vamos observar a declaração de Jesus neste texto de João, capítulo 6, verso 26. Preste atenção aqui comigo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Tá? Então ele vai dizer uma verdade. Uma verdade para eles. Jesus, olha só, ele está revelando o coração daquelas pessoas. Ele está mostrando aqui, ele está sendo usado pelo Espírito Santo com a palavra do conhecimento. Tá? Então, ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe o motivo das pessoas estarem lá. Então ele diz, vocês estão me procurando, e esse verbo procurando é um verbo fortíssimo, significa que a pessoa está procurando Jesus com muito empenho, com muita energia, eles estão se esforçando para ir atrás dele, tá? Porque comeram pães e ficaram o quê? Satisfeitos. O verbo satisfeitos aqui, o verbo satisfazer aqui, significa que eles realizaram os seus desejos, tá? Eles tinham fome, Jesus deu a eles pão e peixes. Eles não pediram, mas Jesus deu, porque Deus é misericordioso. Veja só, nesta noite aqui, nós temos pessoas com necessidades e todos nós as temos. Mas eu garanto que algumas pessoas vão receber de Deus algumas coisas que nunca pediram. De repente isso vai acontecer na sua vida e você diz, mas eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E você nem precisava acreditar. Deus, na sua bondade, resolveu dar. Para que você começasse a pensar, mas como é que isso aconteceu? De onde isso veio? Já aconteceu isso com você, ou não? Não é isso? De repente você está vivendo e você passa a experimentar uma situação tão boa, ou você consegue uma graça divina tão maravilhosa, e você fala, mas eu não esperava isso, de repente aconteceu. Olha que maravilha, foi Deus que deu, tá? Você não pediu, não se esforçou, não fez nada. Deus resolveu dar. Deus é assim. Às vezes você pede a Deus alguma coisa, Ele dá. Correto? Ele dá. Mas nós precisamos entender o propósito dos seus oferecimentos. Então vamos lá. Então Jesus está dizendo, comeram os pães e ficaram satisfeitos, realizaram seus desejos. Agora, vocês não me procuraram porque entenderam, olha só, entenderam os meus milagres. Ele está dizendo, vocês me procuraram não porque compreenderam as razões
ou os propósitos dos meus milagres. Perceba bem, Jesus não está dizendo que ele vai deixar de realizar alguma coisa para as pessoas. Mas ele está dizendo claro aqui no versículo: vocês estão atrás de mim, não foi porque vocês estão entendendo a minha pessoa, os meus atos, o plano de Deus através da minha vida. Vocês só estão me procurando porque se alimentaram. Vocês viram algo em mim que satisfaz o interesse de cada um. Muito bem. Quando Jesus está falando isso? Quando ele multiplicou os pães e os peixes. Eram milhares de pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então imagina, Jesus alimentou todas aquelas pessoas e ainda sobraram 12 cestos de pães. Então imagine só, eles estavam naquele monte e eles foram alimentados, eles viram Jesus realizando esse milagre, e qual foi a primeira ação deles? Ele veio em nome de Deus. Então ninguém poderia fazer isso se não fosse um ser tão poderoso. Ele tem que ser o nosso rei. Queriam forçar Jesus para ser o rei de Israel. Uma tolice, uma verdadeira tolice. Jesus sempre disse: o meu reino não é deste mundo. Correto? O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é uma esfera espiritual dentro do coração do homem, para governar sua vida, para que ele faça a vontade de Deus e expresse a glória de Deus. Mas quando as pessoas viram Jesus realizar aquele ato poderoso, imagine que rei poderoso eles teriam diante de si. Pensaram logo: nós passamos fome no Império Romano, eles tiram tudo que nós temos. Se nós tivermos Jesus como rei, teremos alimento em abundância. E além do mais, se ele é capaz de produzir isso, imagine o que ele não é capaz de fazer contra os nossos inimigos. Não há império, não há rei, não há povo que possa guerrear contra um ser assim. Essa é a ideia deles. Eles procuraram entender Jesus por meio dos seus desejos pessoais. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas vêm à igreja e dizem assim: bom, eu vou tentar ir lá na igreja, vamos ver se resolve minha vida, vamos ver se eu melhoro. Eles entendem a igreja por meio dos seus desejos pessoais. Eles não vêm aqui para aprender sobre Deus. Eles não estão aqui para entenderem que eles precisam mudar seu comportamento, que eles estão andando longe de Deus. Na verdade, eles querem que Deus seja o seu subserviente, o seu escravo, porque eles olham para a igreja como um instrumento para alcançar o que querem. Eles não procuraram entender a razão da vinda de Jesus, quem ele era e os propósitos de todos os seus atos poderosos. Eles não queriam saber disso. Eles ouviram mal, não prestaram atenção. Na verdade, faltou interesse. Por essa razão eles não entenderam. E é por essa razão, por essas razões, que muitas pessoas ainda hoje não entendem. Porque sentam aqui, ouvem mal, presta atenção numa mosca, é capaz de ficar olhando para essa bendita luz colorida e não ouve, não presta atenção de modo adequado. E ainda falta o interesse
porque ela diz, isso não vai ajudar minha vida em nada. Eu já vi gente dizendo que o cristianismo, que está numa reunião como essa, não põe o pão sobre a sua mesa. Eu já ouvi isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque é Deus quem te dá a condição de ganhar o pão. E se você começa a desprezá-lo, e ele resolve permitir que você perca a saúde, você não terá mais pão sobre a sua mesa, porque você não terá força para trabalhar, para se sustentar e sequer sustentar sua família. Você trate de dar graças a Deus pela força que você tem, pelo trabalho que você tem e pelo modo maravilhoso como Deus está suprindo suas necessidades. Você deveria levantar suas mãos sempre e agradecer o Senhor todos os dias. Uma outra coisa, você deveria dar graças a Deus pela igreja que você está. Porque nós, em nenhum momento, ficamos mentindo para você. Sempre estamos falando a verdade ao seu coração, para que você busque a Deus. Eu nunca procuro me colocar no lugar de Jesus Cristo, jamais. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Muito bem. Sendo assim, nós precisamos buscar Jesus para entendermos a razão da sua vinda, da sua pessoa e dos seus atos. Por que Deus deu a você o que deu? Por que Deus deu a você uma casa? Por que Deus deu a você o seu emprego naquele lugar? Por quê? Qual a razão? Por que uma criança nasceu no seu lar? Por que Deus lhe deu esta igreja? Por que você ocupa um lugar de liderança ou um ministério, uma função nesse lugar? A vida não pode ser um playground. A vida não pode ser uma brincadeira. Se o mundo exige responsabilidade, mesmo andando longe de Deus, imagine você andando perto dele. Nem estou falando nele, mas perto dele. Se você quer andar nele, a responsabilidade ainda é maior. Ou não é assim? Então Jesus nos adverte que muitas pessoas vão atrás dele por motivos errados. Fica claro que muitas pessoas dizem, eu vou buscar Deus, mas eles não estão buscando Deus. Eles vão buscar soluções. Porque eles ouviram um dia que alguém recebeu algo. Uma vez no passado ele recebeu. E agora ele diz, bom, se Deus me deu lá, vai me dar cá. E então ele começa a orar e pedir a Deus, Deus, o Senhor me deu no passado aquilo, eu creio que o Senhor me dá no presente. Deus não tem obrigação de nos dar nada. Guarde isso no seu coração. Deus não está na obrigação de nos dar nada para este mundo. Mas na sua misericórdia, Ele promete dar a nós o que é necessário. Eu não sei o que você faz na vida. Eu não sei para onde Deus o conduziu. Se você é um empresário e você está lá pela vontade de Deus, a sua necessidade é diferente da minha. Concorda comigo? Se você é um executivo, a sua necessidade é diferente da minha. Se você é um professor, a sua necessidade é diferente da minha. Vocês estão comigo, gente? Se vocês têm um nível financeiro ou social
mais elevado, a sua necessidade é diferente da minha. Então a necessidade do pobre é diferente da necessidade do rico. Deus não está dizendo em nenhuma parte que ele vai acabar com o pobre. Deus não é socialista. Na verdade, Deus diz: eu criei o pobre e eu criei o rico. É necessário que essas duas classes existam, para que nós possamos ter um mundo adequado. É um engano quando você escuta um político mentiroso, cafajeste, dizendo que vai acabar com a classe pobre. Ele é um cafajeste, mentiroso. Ele jamais vai conseguir fazer isso. Esse cara, com o discurso dele, ele vai acabar tanto com a classe rica, como destruir os pobres e encher os seus próprios bolsos. Esse tipo de discurso só leva a esse tipo de coisa. E o lugar para esse tipo de gente é a cadeia, é a punição. E esperamos que através da punição se arrependa. Lembra de Zaqueu? Então, meu irmão, Deus nos chama para vivermos dentro de uma condição social que Ele estabeleceu. Isso não quer dizer que você vai deixar de lutar, que você vai deixar de trabalhar, que você vai buscar coisas para a sua vida. Não, de forma alguma. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar se empenhando. Mas talvez Deus não vai dar a você a prosperidade que algumas pessoas vivem por aí, dizendo que você é obrigado a ter. Talvez você vai ralar muito até o fim da vida. Como o rico também tem que ralar. Porque nós somos treinados a odiar o rico por causa desses discursos. Esses péssimos discursos. Nós deveríamos levantar a mão para os céus se vivêssemos num país cheio de empresas, com uma tributação baixa, para que os empresários pudessem empregar pessoas. Eu não estou fazendo discurso político, não. Eu só estou dizendo que nós deveríamos levantar a mão para o céu, porque nós teríamos pessoas, muito mais pessoas trabalhando. Muito mais pessoas trabalhando. Mas quando você você paga os seus impostos, e você não recebe em troca nada, você sustenta uma máquina enorme que gasta mais do que arrecada. Você vê alguma esperança? Por que nós precisamos de 500 deputados lá em Brasília? 80 não resolve? 500 para trabalhar 2 dias? Me desculpe. É demais. É demais. Ou não é? Meus queridos irmãos, há muitas coisas neste mundo que nos deixam de cabelo em pé. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que este mundo chegaria a tal ponto. As coisas estão nos estrangulando. A sociedade está sendo estrangulada pouco a pouco. Isso indica que Jesus está voltando. E muitas coisas que estão aí, com a volta de Jesus, imagine, quando ele retirar a igreja daqui, este mundo então vai piorar 100 vezes mais.
tudo por quê? As pessoas estão o tempo todo buscando apenas o que lhes interessa. A preocupação de muitos, ao procurarem uma igreja e permanecerem nela, não é servir a Deus, mas é resolver os seus problemas. Eu fiz uma caça de um envelope, mas eu fiz o possível para esconder o logotipo da igreja e o endereço. Mas vou tentar mostrar o envelope e espero que vocês consigam vê-lo. Então, ele está aí. Veja só. Esse aqui é um envelope de uma campanha. Dá para ler mais ou menos? Aí, você vê, ó, grande campanha da prosperidade. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, quanto que você vai dar? Veja lá, Senhor Jesus, confirme a grande prosperidade na minha vida. É que aqui não tem o laser, senão eu ia coisar lá, mas tudo bem. Campanha Salmo 23. Já deu até um nome. O segundo nome. Aí vem o voto. Não é uma oferta, é um voto. Se você der uma vez, significa que você vai ter que dar aquele valor sempre, até o fim. Então, ali está. Agora, o dinheiro está lá. Aí vem o nome. Mas cadê o endereço? Que adianta você dar nome se você não dá endereço? Ninguém sabe quem você é. E esses caras não estão a fim de saber quem você é. Você não faz parte de nada. Se você já caiu dentro dessa, você caiu de bobeira, de gaiato. Então, veja lá. Aí nós temos a primeira leva. Faça o seu pedido a Deus. Aí você põe no quadradinho o X, porque Deus não sabe ler. Aí, coloca lá, casa própria, apartamento, terreno, carro, loja, abertura de firma, porque você deve estar com o nome sujo. Vamos ver se Deus entra no cartório e rasga. Correto? E aí você fica com o nome limpo. Aí você vai lá e você vai abrir firma. Certo? Ou então uma empresa. Será que é isso? Então vamos lá. Aí ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não sabe interpretar o que Davi disse. Então serão feitas 3 orações durante a campanha contra. 3 orações. Já definiu, mas é demais também. Então, diz assim, 3 orações durante a campanha contra o devorador, contra a miséria, contra a maldição. Mas nenhuma oração contra o pecado, contra a péssima conduta, inclusive de quem criou isso. Continuando, então, aí está, um outro item. Aí a coisa vai mais além. Senhor, eu quero. Eu exijo. Eu determino. Que eu quero. Prosperidade. Está aqui. Olha lá. Prosperidade na saúde. Prosperidade no emprego.
aumento de salário, pagamento de dívidas. Vai trabalhar. Deus vai pagar suas dívidas. Tá. Geladeira. Você quer se refrescar, neném? Fogão. Faz crediário. Bom, você quer pagamento de dívida ou você quer geladeira ou fogão? Aí, forno micro-ondas. Isso tudo numa igreja. Aí, máquina de lavar roupa. Porque acho que você deve ir com o bacião, que nem antigamente a gente morava na roça e descia na beira do rio e ficava batendo na pedra. Agora ela quer uma máquina de lavar roupa. Aí sobrou um aqui, dá o que o senhor quiser mesmo. Dá qualquer porcaria aí. Então aqui nós temos mais. Ele quer um jogo de cozinha. Muito pobre. Jogo de sofá. Jogo de quarto. Calçados. Ferradura não. Roupas. Telefone. Não pode ser um celular. Computador. Bom, já que Deus está dando tudo isso aí, que tal um sítio? E aí ele coloca ainda aqui, ó, outros. Você pode imaginar o pastor que elaborou isso daqui deve ser um tremendo de um sem vergonha? E se eu te disser que isso aqui está sendo entregado numa das maiores igrejas do Brasil? E alguns que estão aqui já frequentaram aí. Nem vou pedir que você fale nada, qual é o lugar. Eu sei e você sabe. Aí eu pergunto, isso aqui é cristianismo? Aí eu pergunto a você, nós temos ou não temos que combater esse tipo de coisa? Isso aqui denigre a imagem de Jesus Cristo. Isso aqui faz com que a igreja seja jogada numa vala comum, num lixo. E lixo a igreja não é. A igreja é o corpo de Cristo. Ainda diga aqui, Senhor, eu quero minha prosperidade. E ele tem a coragem de colocar um texto que eu coloco aí. Em 1 Reis 17:14, que diz, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Então vai comer farinha. Tem ainda, não é? Tem mais ali, ó. Aonde, Jorge? Ah, meditação. Tem tudo aí. Tem tudo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, olha lá. Crede nos seus... Desde quando um cara desse é profeta? Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Quem? O profeta. Isso aqui é vergonhoso. Isto é vergonhoso. Isto é uma vergonha.
Isso me causa tristeza. Então, isso é feito para pessoas que estão preocupadas. Mas qual é a preocupação? Por isso, eu pergunto, com o que você tem se preocupado? O que Jesus disse à multidão que o procurou? Nós vimos que vocês me procuram não porque vocês estão entendendo as razões pelas quais eu realizo milagres. Quando você olha os milagres na Bíblia, eles não existem lá para você começar a dizer assim: Deus faz, então Deus vai fazer, eu sou filho do rei. Filho do rei você pode ser, mas não seja um filho do rei cretino, imbecil. Por favor. Vamos ver então. Jesus ainda em João capítulo 6, ele diz, nos versículos 27 até o 29, ele diz, não trabalhem, isto é, o verbo trabalhar aqui significa não vivam se preocupando. Não deixe a preocupação absorver vocês. Não deixe que a sua mente esteja debaixo de uma constante aflição, a fim de conseguir a comida que se estraga. Então, isso significa, vocês estão se preocupando demais para conseguir o que querem, e isso não leva vocês a uma vida elevada. Vocês podem morrer de barriga cheia e irem para o inferno. Vocês podem conseguir roupas de marca e conduzir a sua vida à ruína. Vocês podem ter uma bela de uma casa, um sítio, um computador, um jogo de sofá. Outros. E conduzir a si próprio à ruína eterna. Isso significa estragar. Lembra o que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Aí de novo ele diz, mas, entretanto, todavia, ele está falando, trabalhem, a fim do quê? De conseguir a comida que dura para a vida eterna. Então nós temos uma preocupação. A minha preocupação é buscar a comida que me dê a vida eterna. Mas a preocupação de outro é buscar a provisão, soluções, ir a Deus para que Ele resolva os seus problemas. Isso não quer dizer que nós não devemos orar uns pelos outros. Mas a maneira como Deus vai trabalhar na sua vida, na vida de outro, é diferente. Porque o trabalho de Deus na sua vida não é um trabalho curricular, que todos entram numa mesma classe e aprendem a mesma coisa, acreditando que eles vão aprender de igual modo. E não é assim. O trabalho de Deus em nossas vidas é um aperfeiçoamento espiritual e moral. Então, dependendo
do seu caráter, da sua personalidade, Deus pode apertar um pouco mais ou um pouco menos. Então, as situações que Deus usa para aperfeiçoar a minha vida, não é idêntica às que você enfrenta. Isso é o óbvio. Assim, quando você está educando um filho, a pressão que você faz sobre um, nem sempre é a mesma a pressão que você fará sobre o outro. Mas isso pode inverter, dependendo do que eles têm que aprender. Você não fez pressão aqui para este, mas agora, por causa de algo que ele está praticando, você tem que fazer uma pressão maior aqui e não fará a mesma sobre esse, porque esse aqui não está enfrentando o mesmo problema moral que esse está enfrentando. Ou eu me fiz entender? Então, o trabalho de Deus não é igual sobre todo mundo. É isso que é maravilhoso. Por isso que o homem de Deus diz: quem é que pode dar conselhos a Deus? A Bíblia diz: Senhor, a maneira como o Senhor age é profunda demais. É incrível. Mexe com a gente lá dentro. Nos mantém atentos o tempo todo. Por isso nós não podemos andar distraídos. E Jesus disse: o Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Deus nos dá o que precisamos por meio de Jesus. Não existe cristianismo sem uma vida de unidade com Cristo. Não basta ficar gritando por aí, falando, porque é assim, agora vai. Não, agora não vai. Ou você se submete ou não. O cristianismo não é uma brincadeira. Você não pode dizer, eu penso que é. Não, você não deve pensar nada, você é chamado para obedecer. Eu não sou chamado para alterar os pensamentos de Deus. Deus mesmo diz: os meus pensamentos não são iguais aos seus, porque eles são mais elevados. O que é que Deus está dizendo com isso? Se você continua vivendo de acordo com o que você pensa, você achará que está seguindo um caminho de vida, mas na verdade você está se afastando de mim, você está morrendo, você está perdendo valores, a sua vida está minguando. Na sua bondade, Deus não nos destrói rapidamente, ou não permite a nossa destruição rapidamente, porque Ele espera que nós consigamos abrir nossos olhos. Mas se não enxergarmos, haverá um momento em que será tarde. Não há retorno. Não há como voltar. Então, vamos continuar. O verso 28 diz: então as pessoas dizem, o que é que Deus quer que a gente faça? Em virtude do quê? Jesus diz: não trabalhem
Isto é, não vivam preocupados só para conseguir aquilo que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Deus me enviou para dar às pessoas essa comida, porque os religiosos não estão dando. Eles estão se enriquecendo e vocês se empobrecendo. Eles estão manipulando vocês e a fé de vocês está decrescendo. Na verdade, vocês não sabem mais o que é fé, vocês não têm conhecimento de Deus. Por isso, suas famílias estão em penúria. Deixe de conhecer a Deus e você vai destruir sua casa, a educação de seus filhos. Ah, mas Deus não põe comida na minha mesa. Tira Deus da sua vida e a vergonha vai entrar para dentro do seu lar. Tire Deus da sua vida e você começará a ter pesadelos com os olhos abertos. Tire Deus da sua vida e o desgaste, o estresse vai acabar com você. Tire Deus da sua vida e você vai começar a roer unhas e depois comer as próprias mãos de tanto desespero e falta de esperança. Tire Deus da sua vida e o sentimento de culpa nunca vai sair de dentro de você. Tire Deus da sua vida e você vai começar a enganar a si próprio e mentir para os outros. Você se torna uma pessoa desonesta. Tire Deus da sua vida e você se torna alguém sem princípios espirituais e morais, isto é, sem caráter. Tire Deus da sua vida e você vai competir apenas com as pessoas. Tire Deus da sua vida e você vai se tornar uma pessoa que só quer se beneficiar diante das pessoas que você tem amizade e das circunstâncias. Tire Deus da sua vida e você se tornará um avarento, um ciumento. Tire Deus da sua vida e você não será uma pessoa responsável. Eu poderia estar aumentando essa lista, mas não há necessidade, já é suficiente. Este alimento Jesus veio trazer para nós. E a semana que vem quero mostrar algumas outras coisas. Em razão destas coisas, aquele povo então disse: o que é que Deus quer que a gente faça? Eles não sabem. Assim como na igreja de hoje. Para que então que eu frequento uma igreja? Para ser um idiota. É a mesma coisa, você pergunta para um jovem: você sabe o que você vai fazer na escola? Eu vou para aprender. Escreve passarinho. Ele escreve passarinho com C cedilha. Você dá um texto para ele, ele diz assim: não, tarabalhem, a fim de conseguir a comida que se traga. Não, isso daí é porque não coube no parágrafo. Então está separado sílaba.
Separar do si, o que é sílaba? Não sabe nada. São verdadeiros idiotas funcionais. Vivem aí, mas não sabem nada, não leem, não aprendem, não entendem o propósito da educação. Eles acham que entrar numa sala de aula é desafiar a autoridade do professor, é zombar de quem ensina, é zombar da própria educação, é ir lá para fazer bullying, ou então formar uma gangue dentro do colégio para dominar. É assim que deixaram para nós. Esse é o legado que nós temos. A igreja é a mesma balbúrdia. As pessoas vão à igreja e não sabem para quê. Recebem um envelope desse e acreditam que aquilo é de Deus. E alguns aqui dizem assim, o Walter é arrogante. Quero ser arrogante sim, se for para condenar essas práticas e defender a verdade de nosso Senhor Jesus. Então sou arrogante. O que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Jesus diz, simples. Ele quer que vocês creiam. Isto é, tenham confiança naquele que ele enviou. Respondeu Jesus. Porque eu tenho autoridade. Então, esta é a ordem. Você não pode inverter as coisas. Você não pode buscar Deus para ser Ele, aquele que só irá resolver os seus problemas. Se Deus resolver os seus problemas, você segue. Eu já vi gente dizendo assim, eu fui numa igreja onde Deus resolve tudo. De lá não saio mais. Ou você nunca ouviu uma bobagem dessa? Deus resolve. Deus acerta o número da Mega Sena. Aí, ele fica falando para os outros, aqui nessa igreja você precisa ver. Que bênção. Essa pessoa não entende o propósito de uma igreja. Se nós queremos entender a ordem aqui, Jesus está falando por uma ordem inversa. Lembra, primeiro, vocês me procuram porque não entendem a minha vida. Vocês não entendem as razões da minha vida, dos milagres. Veja lá, eles não trabalham, não ficam preocupados com aquilo que se estraga, mas se preocupem com o quê? Com aquilo que pode conduzi-los à vida eterna. Olhem para mim, entendam quem eu sou. Eu sou a pessoa que estou trazendo a vocês o alimento que irá conduzi-los à vida eterna. Porque vocês não sabem o que tem que ser feito. Vocês não têm noção do que representa a vida espiritual e moral que Deus deu a vocês. Deus está chamando vocês e me deu a vocês para que confiem em mim. Então, se eu colocar isto em ordem, primeiro eu tenho que confiar naquele que Deus enviou. Por quê? Porque foi Ele quem está trazendo para mim o alimento que eu preciso para a minha mente e a minha alma.
a fim de que eu possa ter a vida eterna dentro de mim, a vida de Deus, ser dirigido por ela. Então, com certeza, eu não serei um estressado, um louco, que perde a saúde, só atrás de necessidades e interesses pessoais. É isso que ele está dizendo aqui. Se você só vive atrás dos seus interesses, Deus você não irá buscar. Abre o olho. Cada vez que o seu coração começa a fibrilar, e você começa a sentir aquela falta de ar, e você está correndo demais, é porque você não está pondo o pé no freio, não está escutando o que Deus está lhe dizendo, você está atrás dos seus interesses. Mas se eu não correr, eu não vou. De novo você vem com essa conversa. Você quer entrar no bisturi? Então vamos lá. Ou eu estou falando bobagem? Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas, dilemas e pressões por meio de recursos próprios. E o que acontece? Somos limitados. Nós só enxergamos o momento. E se dizemos que enxergamos o futuro, na verdade não enxergamos, nós temos medo dele. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. Ô Jorge, sai, se eu não vender hoje, amanhã, como é que vai ser? Você diz, eu sei como será, não sabe. Você tem medo. Se eu perdoar essa pessoa, ele vai começar a andar comigo, então, como é que vai ser? Eu sei. Ele vai fazer de novo. Não, você não sabe. Você tem medo. Você não enxerga o que está lá. Você tem medo do que você supõe. Você tem medo das suas considerações, das suas suposições. A única pessoa que enxerga o futuro é o nosso Deus. E se Ele está dizendo aí, confie em mim, confie naquele que Ele enviou. Isto é o que Deus exige de nós. Se nós buscamos a Jesus da maneira correta, nós não o buscamos primeiramente para solucionar nossos problemas. Nós o buscamos porque Ele tem a palavra certa, que eu preciso para conduzir minha vida dentro da situação em que eu estou. Vocês vão entender isso daqui a pouco melhor. Nós pensamos que se não agirmos de acordo com os nossos padrões, nós perderemos as rédeas, o controle da situação, mas não é verdade. Deus trabalha em nossas vidas, nos ensina a ouvirmos, a aprendermos e a obedecermos os seus princípios, porque eles nunca falham. E além disso, o Senhor nunca abandona aqueles que o ouvem.
e que estão dispostos a agir segundo a sua direção. É importante que ouçamos, aprendamos e obedeçamos. Como disse Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele me guia. Davi está tentando mostrar a ordem das coisas. Não é que Deus primeiro me dá as coisas. Não, o Senhor não permite que me falte nada, porque eu sou ovelha do seu rebanho, Ele é o meu pastor, Ele me conduz, Ele me leva. Dá para entender? Não é que as coisas caem do céu. Imagine, o Senhor me dá água, eu paro e cai um bacião na minha cabeça. Não, Ele me conduz. E Ele fica de vigia, orientando, olha o inimigo. Fique com os olhos abertos. Tenha a postura correta. Já falei muito, não é, irmãos? Bom, vamos lá. Eu acho que faltou o número 3 aqui. Eu tenho que falar e errei o slide, né? Inverti. Em terceiro lugar, confie no que Jesus diz, busque-o e permaneça nele de maneira correta, pois Deus honrará a sua fé. Deus está dizendo, não fique com medo. Eu estou conduzindo sua vida. Se você é professor e me ama e me serve e faz a minha vontade, você sabe que eu estou conduzindo sua vida. Mas se você quer ser um professor, mas não me ama, não me serve, não ama o próximo, você nem sabe se eu o fiz professor. Você não é nada. Se você é um advogado e você ama a Deus, você honra meu nome, você serve ao próximo que eu tenho trazido a vocês, então realmente você está numa função que eu determinei e eu vou dar a você o que é necessário. Mas se você é um advogado e você só vive para os seus interesses, você não me ama, você não me serve, você não cumpre a sua missão cristã como deveria, por que eu devo dar a você o que é necessário? Quantas vezes eu vou ter que tirar de você o que você gosta para tentar abrir seus olhos? Você está querendo perder tudo o que tem? Entendeu a moral da história? A Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que eu estou falando nessa noite é muito sério. É seríssimo. Eu não vim aqui brincar. As palavras de nosso Senhor Jesus, no texto que nós lemos há pouco, se assemelham ao que ele disse lá no Sermão da Montanha. Quando Jesus disse, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, ou seja, o seu governo ou a sua autoridade. E aquilo
em primeiro lugar na sua vida e aquilo que Deus quer. Ou seja, a vida conforme Ele ensina e exige como a missão que nos é dada em Cristo. Não sei se na hora a cabeça não funciona dele, mas está aí. Então, Deus nos ensina um estilo de vida e nos dá uma missão. E essa nossa missão está em Cristo. E Cristo é aquele que nos dá o alimento para que nós possamos viver para agradar a Deus. E Ele lhes dará todas essas coisas, isto é, tudo o que é necessário à sua subsistência neste mundo. Jesus está colocando numa ordem. Ele não está pedindo que você inverta esta ordem. Não busque primeiramente os seus interesses. Para saber se Deus te ama ou não. Deus vai falar com você. Coloque-se debaixo da sua autoridade. Esteja disposto a viver para Ele de maneira digna, que o honre. E esteja certo que dentro do plano que Deus te colocou, Ele vai suprir suas necessidades. Se Deus permite que você passe por uma, que nem a gente fala na roça, uma judiaria, uma tristeza muito grande. Deus, se você é uma pessoa que busca o reino e quer fazer as coisas dentro dessa situação, do modo que Ele ensina, Ele te dará todos os recursos, não para enxugar suas lágrimas, mas para você superá-las, e não se tornar um prisioneiro da tristeza e da amargura. Percebe ou não? Esta semana, mais uma família de cristãos perdeu uma filha em Portugal. Ela saiu daqui com o primo, a ideia, vou buscar minha felicidade. Lá foi assassinada, colocada dentro de uma mala e jogada num terreno vazio. E aí eles não tinham dinheiro para trazer o corpo, porque ficaria em torno de 30 mil reais. Mas as pessoas se ajudaram e eles conseguiram trazer. E o irmão desta moça, na televisão, com a Bíblia na mão, agradeceu a Deus pela ajuda. Você acha que um pai, uma mãe, consegue esquecer a morte de seu filho? Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, não, tenha fé. Deus quer que você esqueça isso. É possível? Se o seu filho te faz malcriação, você não fica ferido? Isso não te fere, isso não te angustia, e você esquece. Você vai morrendo aos poucos,
Imagine o que é perder um filho. Só falta a pessoa se enterrar com o próprio. O que eu estou dizendo é, quando você busca o reino de Deus e diz: Deus, eu não sei como enfrentar esta situação, mas eu quero aprender princípios, verdades, e ter a tua presença em minha vida para enfrentar tudo isto. Porque senão eu vou enlouquecer. E então você começa a aprender como se movimentar naquela situação. Não significa que você não chorará mais, não significa que você não sentirá mais saudade, não significa que a imagem vai sumir da sua mente, mas significa que você terá um espírito de superação. Você é capaz de enfrentar aquilo dia a dia, todos os dias, até o fim de sua vida. É isto que ele está dizendo. Você não pode chegar diante de Deus: Deus, me tira essa tristeza. Que negócio é esse? Não é Deus que fabricou a tristeza está lá por alguma razão. O que Deus pode é dar a você caminhos, pensamentos e o seu espírito, para que a palavra dele em você não esteja morta, mas viva, queimando, fazendo você se levantar dos mortos, para que se cumpra na sua vida o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso eu digo para vocês: confie no que Jesus diz, busque, permaneça nele de maneira correta, pois Deus honrará a sua fé. Todos nós conhecemos o profeta ou a história do profeta Elias. Sabemos que ele existiu. E um dia ele se encontrou com uma viúva, pela vontade de Deus, na cidade de Sarepta. Ela estava catando lenhas. E o profeta chegou perto dela e disse: você tem água para eu beber? Ela disse: claro. Ela foi buscar água. Ele diz: vou te pedir mais. Faça um pão para mim. E ela disse: mas Senhor, eu tenho só essa porção de farinha, e dá para fazer um pãozinho para o meu filho, e ele vai comer, e eu vou assisti-lo morrer de fome depois e morrer com ele. E Elias disse: faça um pão para mim. Seja obediente ao que Deus está pedindo a você. Então ele disse a ela o seguinte: vamos aqui. Mas pulou tudo. O que aconteceu com esse arquivo? Meu Deus do céu. Mudou tudo. Perdi. Bom, vocês têm aí na folha. Não é? Não sei o que aconteceu. É coisa de louco, porque estava tudo funcionando. Vamos lá. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto:
não acabará a farinha. Aquele texto. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Deus não trouxe um homem para ela. Era duro ser viúva naquela sociedade. Ser mulher já era uma desconsideração. Viúva, então, a menos que queira ser viúva alegre. Então, veja lá, as viúvas alegres. Então, ser viúva naquela sociedade era ser desprezada. Triste. Mas Deus diz, não vai faltar alimento. Ela obedeceu. Imagine, ela ficou entre a palavra do homem de Deus e o seu filho. Qual era o seu interesse? O filho. A sua preocupação era a criança. Mas Deus aprovou e disse, onde você vai colocar sua preocupação? E ela olhou para as coisas de Deus e ficou com ele. E o resultado é que ela foi abençoada por Deus. Você pode estar passando um problema no emprego. Aí você diz assim, nessa igreja aqui eu não recebo nada, vou naquela igreja do João, porque lá Deus está dando tudo lá. Vai. E você não vai ter farinha na sua na sua panela e nem azeite na botija. Aí, depois de alguns dias, o menino dessa viúva ficou doente. E ele morreu. Aí, imagine a cabeça dessa mulher. Eu tenho a comida, mas agora não tenho o menino. Deus está testando essa mulher até a sua última força. Deus está esmagando essa mulher. Mas ela não percebe que aquela situação é provocada pelo Altíssimo Deus. Ela tem que compreender que Deus é este que a está visitando. Porque o que está acontecendo na vida dela é o que está acontecendo na vida do povo de Deus, que se afastou do Senhor e que Deus está querendo agora restaurar. Aquilo que Deus faz na sua vida é para provocar mudanças também na vida de outros. Se você fica reclamando e não sabe enfrentar a situação que você está agora, você não inspirará ninguém a mudar. Deus chama você para ser maduro, equilibrado, mudar suas atitudes, deixar de ser criança, porque outras pessoas vão aprender com você.
O profeta pegou a criança, foi para o andar de cima, deitou sobre ela e pediu que Deus ressuscitasse o menino. O menino ressuscitou e ele entregou à mãe. E ela ficou feliz, ela disse: agora sei que o Senhor é um profeta de Deus. Você percebe? Ela teve que ser obediente. E mesmo sendo obediente, sofreu. Não caia na mentira que você, servindo a Deus, Deus é obrigado a fazer tudo o que você quer, porque não é. Ele vai permitir situações na sua vida em que o seu coração será atravessado como que por um punhal, ou uma espada, ou um ferro quente. Muitas vezes você vai ter que chorar. Mas a maneira como você encarar a situação e viver dentro dela, pelos princípios de Deus, é que fará a diferença. Se você chora, isso não destrói o seu caráter. Porque mesmo chorando, você é capaz de caminhar com coragem. Mas se você chora, e se amargura, e se afunda, e entra em depressão, você para, e se torna um péssimo exemplo aos seus filhos e a todos que estão ao redor. Então, em vez de permanecer ao lado de Jesus, esteja nele. Ele disse, ao texto aí, apareceu, agora já foi. Em João capítulo 15, versículos 4 ao 7, olha lá, Jesus disse, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Ele está falando de unidade. Ele não está falando que você pode andar do lado dele de maneira ou de qualquer jeito. Você está aqui, ó, pega um envelope, vamos agora, não importa. Você está aqui porque Deus está querendo que você está. Então vamos lá, escreve o que você quer, põe X nos quadradinhos aí. Precisa ver se Deus não está colocando um X sobre a sua vida, dizendo assim, não quero mais. Então, versículo 7. Jesus inicia com uma condicional. Caso, se vocês ficarem unidos comigo, olha lá. A unidade faz com o quê? E as minhas palavras continuarem em vocês, não existe unidade com Cristo sem ouvir, guardar, considerar o que ele diz. Vocês receberão tudo o que pedirem.
Mas calma lá. Os nossos pedidos a Deus devem ter como base as condições ou as exigências divinas para permanecermos em Cristo. Você diz, eu vou estudar no exterior. Tá bom, nada o impede. Mas você por acaso pesquisou que igreja você vai participar? O que você vai fazer lá vai tornar você uma pessoa mais próxima de Deus? Ah, eu vou namorar a fulana ou o fulano. Isso vai fazer com que você permaneça em Cristo ou vai separá-lo dele? O caráter dessa pessoa com quem você vai se envolver vai fortalecer sua vida ou vai estragar o seu caráter também? Eu vou abrir um negócio, que bom! Esse negócio vai afastar você dos caminhos de Deus ou vai fazer com que você o sirva? Aí você vai e mete as caras e vive do jeito que quiser. E quando as coisas estouram, aí você vai procurar uma igreja e diz assim: meu Deus, eu sempre fui fiel, me ajude. Jesus não está falando aqui que você pode chegar diante de Deus e ficar pedindo o que quer. A petição está ligada a um contexto, onde a palavra de Deus está dentro de você, porque você quer manter sua unidade com Ele, porque não existe unidade com Cristo, se você não se alimenta constantemente com a palavra de Deus. Deixe de vir às reuniões, e você vai ver como é que a sua vida começa a afundar. Deixe de ouvir, e você vai ver como você começa a esfriar. Comece a pensar que bate-papo é mais importante do que ouvir, ser confrontado neste monólogo. E você vai ver onde você vai parar. Deus determinou que vivêssemos dessa forma. Estarmos aqui glorifica o seu nome. Testemunharmos publicamente, queremos ouvir e aprender, anotar, considerar, isso glorifica o seu nome e é um testemunho poderoso público. Não mudemos as coisas. Confiemos em Deus. Na semana que vem, se Deus permitir, eu quero dar a vocês um assunto talvez menos pesado. Mas isso aqui foi necessário. Deus quer nos dar coisas para que nós nos mantenhamos em Cristo. Por isso que eu sempre digo a você, testemunhos que pessoas dão em rádio, televisão, em jornal e sei lá onde, não me empolgo em nada, porque Deus me deu isso. Deus deu o quê? Ele deu ou permitiu que você tivesse? Porque quando Deus nos dá algo, é para que nós sirvamos o Pai e cumpramos nossa missão com aquilo que Ele nos dá. Se Deus te dá um carro, uma casa, um filho, uma mulher, um marido, um namorado, uma namorada, sei lá o diabo que for, é para que você não
se afaste do Senhor, que você mantenha a sua unidade com Cristo, e que você, naquelas coisas que recebeu de Deus, saiba viver com aquilo de acordo com a palavra que está dentro do seu coração. Por isso é que Jesus disse: aquele que busca viver somente pelos seus interesses não tem a vida verdadeira. Você está num negócio, você está lutando e vai se acabar, porque você não consegue ser abençoado por Deus. Você tem que fechar todos os buracos sozinhos. Você não é capaz de encontrar alívio em nada. Você tem que manter tudo debaixo de algemas, chaves, cadeados. É uma coisa, é um inferno. Mas se você permitir que Deus comece a dirigir sua vida, e você transformar o seu trabalho num ministério, num serviço espiritual, como a Bíblia ensina, assim é a educação do filho, seu relacionamento em casa, tudo mais. Deus promete que essas coisas vão mudar. Tudo para melhor. Não porque não vai acontecer mais nenhum tipo de adversidade, mas porque você será uma pessoa mais forte e testemunhará sua grandeza, seu esplendor. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Que Deus os abençoe. Em meu coração, essa minha